Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós somos o capítulo 3. Somos três escritoras. Eu sou Carolina Pleva, de São Paulo, Ana Daviana, da Paraíba, João Pessoa, cidade maravilhosa, e Bianca Pontes, de Belo Horizonte, né? Minas Gerais. Ainda não me convidou para conhecer a casa dela, por isso que eu não tenho certeza. Mas um dia eu vou. Já tem Minas e tem pão de queijo. Pode vir. É, a comida é boa. É muito Então, bom. pessoal, o tema de hoje vai ser inspirações literárias. Nós vamos falar um pouquinho daquilo que nos inspira, dos autores que fizeram a gente começar a escrever, continuar a escrever, a trabalhar nos nossos textos. Então, eu queria ouvir um pouquinho agora. Vamos começar com a Aninha. Quais autores foram importantes na sua trajetória? Quais autores te inspiram? Tá, então bora lá. Oi, gente. Acho que esse tema é muito gostoso porque faz a gente revisitar também as nossas referências. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto pegava os livros, relia algumas coisas, né, para trazer aqui também de informações, relembrar algumas informações, até de estilo mesmo de escrita, do autor, da autora. Eu fiquei pensando assim que alguns desses eles não estão fazendo parte nesse momento exato da minha vida agora, porque eu estou lendo muitas outras coisas, principalmente contemporâneas, né? Conhecendo outros estilos e tudo mais, mas não deixa de ser uma referência que marca a minha escrita, porque continua, né? Eu acho que mesmo que a gente tenha tido acesso a livros, sei lá, 10 anos atrás e um autor preferido, sei lá, uma obra preferida da vida, e aquilo ali vai marcar, e mesmo que agora, nesse momento, a gente não esteja tão apegada, assim, àquele autor, àquela escrita, né? Foi isso que eu fiquei pensando, né? E aí, já para começar com isso, vou falar do primeiro, que é o José Lins do Rego. Eu acho que... Eu falei dele em algum momento aqui que a gente estava... acho que no outro podcast, trouxe o outro livro, Doidinho, né? Agora eu estou trazendo o Menino de Engenho, que foi, assim, as portas se abriram para eu conhecer o José Lins do Rego a partir de Menino de Engenho, então eu tenho um carinho muito especial por esse livro, já li várias vezes, porque em clube de leitura, e já reli mesmo, li ali na adolescência, e me lembro que já na adolescência eu queria ser escritora, né? E a sensação de ler os Elins do Rego na adolescência era assim, nossa, que eu queria escrever como ele, assim, porque acho que e aí hoje eu entendo, né? Depois que escrevi e publiquei meu primeiro livro, Essa Mudando a Gente, o quanto que tem também de referência dos Elins nessa, porque os Elins ele usa muita oralidade, muita memória e traz muito os aspectos regionais também para a paisagem, para o cenário. E aí eu acho que essa foi talvez seja o autor que mais marcou a minha escrita para o primeiro livro, né? Porque cada livro também é uma coisa, mas acho que para essa Mudando a Gente, talvez o Zé Lins tenha sido um dos autores que mais tenha me influenciado. Hoje em dia eu já leio o Zé Lins também com uma visão mais crítica, né? Porque ele também era um menino de engenho, né? Neto de senhor de engenho, enfim, filho de senhor de engenho, tem algumas partes da obra dele que a gente vê um pouco uma romantizada ali nessas relações do senhor de engenho com os trabalhadores, né? Então, hoje eu já consigo olhar com uma visão muito mais crítica para a obra dele. Mas, mesmo assim, acho que para mim, né, o grande poder dos Zé Lins do Rego, assim, é essa capacidade dele conseguir fazer uma escrita muito acessível e muito visual, assim, a gente vê os cenários a partir da escrita dele, e ele conseguir também explicar, né, e aí é um autor paraibano, e fiquei pensando também é interessante como que o papel das bibliotecas, né, nas escolas, como que eles são importante o acesso ao livro. Então, conhecer esses autores paraibanos a partir das bibliotecas públicas, né, na minha fase escolar ali do primário, né, ensino médio, tudo, foi fundamental, assim, e eu não me dava conta, lógico, na época, de que eram autores consagrados nacionalmente, então eu estava achando que estava lendo porque eram autores paraibanos e tal, e depois, e hoje eu vejo da relevância deles, inclusive do outro autor paraibano, Augusto dos Anjos, que é o queridinho aí de muita gente, inclusive da Carol, que eu acho que ela vai falar dela. Eu vou deixar você falar
falar mais dele, eu vou falar pouco, eu só quis trazer assim para fazer esse link, que foi outro autor que eu não tinha noção de que, nossa, ele é paraibano, tal, e depois eu vi a grandiosidade da literatura do Augusto dos Anjos, o tanto que de alcance, né, e de referência para tanta gente. Aí quando a Carol falou que era uma das referências, eu falei, nossa, que massa, assim. E eu acho que com o Augusto dos Anjos, o que o que vem para mim de referência, assim, do estilo dele, é essa coisa sombria, esse aspecto que vai ali sabe, pro pesado. Eu gosto disso, eu gosto de ler isso, e eu tenho vontade de escrever com esse viés. Eu digo que agora estou escrevendo poema, né? Estou me aventurando aí na poesia. Meu segundo livro é um livro de poemas. E o Augusto dos Anjos com certeza está ali, porque tem hora que eu quero me transpor para esse eu lírico que é carregado, que é denso, que fala de morte, que tem um tom dramático e de temas que são temas tão complexos de existência mesmo humana. E eu acho que o Augusto dos Anjos faz isso de forma muito interessante. E eu vou falar pouco dele para deixar para a senhorita Carol. Mas é uma referência grande para mim. Passei um tempo sem ler Augusto dos Anjos, agora estou relendo por conta da escrita de poemas, mas o Augusto dos Anjos, e vocês vão ver também que as referências primeiras, assim, as primárias, elas são todas homens, assim, aquilo que a gente já vem discutindo, né? A gente já vem falando muito isso, mas vamos nos perdoar, falei disso outra vez aqui, porque a culpa não é nossa, né? É todo um sistema que foi montado ali para a gente só conhecer os grandes nomes de homens, né, de autores. Então, fui tentar pensar assim, Raquel de Queiroz, né, era uma autora que eu lia, que gostava, mas eu não li tanto ela assim. Eu falei, não vou trazer, porque eu também não li muito ela para falar com mais propriedade, para dizer assim, que ela me marcou tanto assim. Mas eu lembro que li muito poucas mulheres na adolescência, ali nessa fase inicial de literatura, né? E outro homem, e o legal é que as minhas referências estão todas daqui, do Nordeste, né? O Graciliano Ramos, assim, o Graciliano Ramos, eu acho tipo, a escrita dele muito incrível, porque ele tem uma escrita enxuta, é uma escrita que também tem uma profundidade nos personagens, as questões psicológicas. Esse livro eu trouxe Angústia, porque especialmente foi um livro que eu gostei bastante, eu li num clube de leitura, e tem uma relação do personagem Luiz aqui, o personagem principal da escola, que me lembra o Raskolnikov de Crime e Castigo. Aquele tom ali também daquela perturbação do personagem. Eu adoro o livro assim. E Angústia, fica aí uma sugestão para Angústia. Também li Memórias do Cárcere, que é um livro também muito, muito interessante para o contexto político da época. Mas, enfim, acho que eu estou falando demais, eu quero... E ainda na juventude, na fase da faculdade, eu conheci o Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Foi o meu amigo de faculdade, Ricardo, que era super inteligente e gostava de ler, gostava de livros, de filmes, e ele era, inclusive... Beijo, Ricardo, obrigada. Você me deu ótimas sugestões, tanto de filmes quanto de literatura. Eu aprendi muito contigo. E ele quem me emprestou esse livro na época. Esse não, né? Outra versão, lógico. Essa aqui já é a minha versão atualizada. E eu fiquei encantada, assim, aos 20 anos, 21 anos, eu fiquei encantada com me deparar com questões existencialistas e filosóficas, vendo na literatura, assim, na trama da literatura, assim. Então... o Milan Kundera é uma referência para mim, que eu tenho vontade de escrever um romance existencialista, sabe? Mas eu sinto que eu preciso de mais casca ainda, assim, de mais corpo para isso. Mas um dia eu quero escrever e com certeza o Kundera vai estar ali nas minhas referências e nesse estilo, assim. Outro livro dele que pouca gente conhece, mas que eu também vou trazer aqui, que é A Identidade, que aí ele traça uma compreensão, assim, ele traz uma reflexão muito interessante a partir da vida de um casal, onde a mulher ela não se vê mais desejada pelo olhar externo, e aí ele vai nessa questão identitária e existencial mesmo, assim, do quanto que o olhar do outro ele constrói a nossa própria identidade, a nossa visão de nós mesmas, né, de nós mesmos, e o quanto que a falta desse olhar, ou olhar
né, de um ângulo enviesado, enfim, o quanto que isso afeta a nossa construção identitária. Então, assim, não é o dos que eu mais gosto do Kundera, mas mesmo assim, as reflexões que ele traz aqui, porque às vezes é isso, o Kundera traz um parágrafo, pronto, ganhou meu coração, um parágrafo do livro todo, e eu acho que a identidade é um livro nesse sentido. Aí, vindo para a contemporaneidade, as descobertas já assim, nesse universo de estudo de escrita e de escritoras também, a minha deusa maior é a Conceição Evaristo. Acho que Becos da Memória foi um livro que marcou assim, um antes e um depois da Aninha, da Ana, da Viana, pessoa e escritora, porque aí eu vi as coisas, e eu acho que as coisas aqui que se conectam nas outras obras, eu vi como que a Conceição consegue fazer, por exemplo, também o uso da memória, muito forte. Ela tem um estilo mais poético, né, diferente dos outros autores que eu falei anteriormente, então ela carrega uma poesia muito bonita, que é uma coisa que eu admiro muito, e tenho como referência, sim, mas principalmente acho que esse conceito que ela traz de escrevivência, né, de escrever sobre as narrativas e as trajetórias de pessoas negras e principalmente mulheres negras, no caso de Becos da Memória, a gente vê muito as personagens femininas numa ótica assim muito muito profunda, muito visceral. Então, eu acho que a Conceição assim é a minha maior referência atual na contemporaneidade. Eu acho que ela assim um farol para a escrita também e para a leitura, assim. E para trazer também autoras contemporâneas de outros países, aí na minha também agora investigação de poesia, né, eu estou retomando para reler aqui a Rupi Kaur, que eu acho também que na poesia ela traz eu acho muito bonito, assim, como o poema ele consegue dizer coisas tão fortes, assim, às vezes em 3 linhas, em 3 versos, né, Carol? Carol que é poeta, assim, 3 versos, 4 versos, e a Rupi, ela fala de coisas muito pesadas, como contexto mesmo de migração, né, de violência, né? Então ela traz assim, o tema é pesado, mas ela consegue transpor para versos assim que fica uma coisa, maternidade, enfim, eu acho ela maravilhosa. E, por fim, a Chimamanda, essa autora nigeriana é incrível. Eu já li outros livros dela, mas trouxe esse daqui, Notas sobre o Luto, porque ele tem uma perspectiva mais confessional, assim, né, da experiência do luto que ela viveu. E acho que foi muito interessante conhecer a perspectiva cultural do luto, que a gente tem no Brasil mas que aí você está trazendo para um contexto, né, de uma perspectiva africana, né, de um país africano. Então eu achei muito interessante conhecer a história que ela traz aqui da família e tudo mais. O último livro que eu li dela foi O Meu Sol Amarelo, muito bom. Nossa, tipo, que mostra o contexto da guerra da Biafra. Assim, enfim, gente, eu acho que é livro que a gente aprende, né, sobre a história do país, assim, então eu fico muito empolgada, eu gosto demais. Foi muito ou... Desculpa se foi muito, gente, mas me empolguei. Não tem bom, como, né? né? Eu acho que é muito difícil falar desse tema, assim, você falar de muitos autores, e é muito legal, não sei se a Bianca passou por isso também, eu te ouvindo falar, mas vendo que a gente tem muita referência parecida, né? Tem muita coisa que a gente intercala e até em coisas parecidas na nossa escrita também, né? Eu me identifico muito vendo a Daviana escrevendo como poeta, porque eu me acho parecida, e eu me identifico muito com o jeito de pensar da Bianca, apesar de eu não estar escrevendo ainda na mesma linha, né? A gente não escreve tão parecido em algumas coisas, mas é muito legal ver essas referências cruzadas. Então, Bianca, me conta um pouco aí também das suas referências, daquilo que você traz para a gente ouvir. Você tem 40 livros aí? Não tem, tá? Dessa vez eu me controlei. Mas ouvindo a Daviana falar também, não sei se a gente escreve tão diferente, não. Eu sei, eu sinto muita diferença na nossa forma de escrita, porque cada uma a gente é individualizada, de certa forma. Mas todos os livros que a Aninha citou, eu já li. Então, assim, por mais que não sejam minhas referências, que não estejam na minha lista, Augusto dos Anjos, por exemplo, não entrou na lista, porque tem outros poetas para citar, tem a Aninha tá tirando foto agora, tem que fazer pose. Tem uma coisa em comum que a gente vai por caminhos diferentes usando a mesma referência às vezes. A Insustentável Leveza do Ser, por exemplo, e o que a Aninha leu quando era mais nova também, eu li mais velha, depois da faculdade, ou durante a faculdade. Então, José dos Regos eu li para fazer o vestibular. Então, só que, pelo que eu estou interpretando aqui, voz da minha cabeça junto
as leituras da Aninha, o que serviu de influência para ela, talvez, eu não tenha reconhecido como uma influência muito próxima, porque meu momento atual de vida, da leitura, não foi o mesmo, talvez. E eu tava até vendo eu vou viajar aqui agora, mas eu tava vendo algum podcast falando que a gente, sempre quando a gente conhece alguma coisa quando é adolescente. Tá sem... Você Ei, ficou seu no áudio, silencioso. seu áudio silencioso. Eu acho que você apertou aí e. Eu apertei sem querer. E não foi nem o gato dessa vez, pode colocar a culpa dele. Não, grita aí, A Legolas. gente guarda mais, é isso. A gente guarda mais quando a gente conhece alguma coisa na adolescência, nesse período de mais hormônios em polvorosa. E as minhas referências vêm muito daí. Marca mais, até né, Bianca? Marca mais a gente, né? Sim. Quando... E fica com a gente a vida inteira, né? Por mais, sei lá, eu adoro RBD desde sempre, de que eu era adolescente. Por mais que eu escute as músicas hoje, eu penso, cara, eu gostava disso mesmo, mas ainda tem uma coisinha lá dentro, uma memória sentimental que fica. E as minhas leituras que eu excluí e que eu escolhi dessa vez tem a ver com isso, né? Eu fiz uma lista, tá um pouco grande, mas eu vou tentar ser sucinta. Machado de Assis, que eu comecei a ler na adolescência, depois de adulto eu li. Se for para citar um livro, eu vou citar Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Mas tem uma ironia, que eu chamo de ironia refinada, no Machado de Assis, que me encantou desde a primeira vez que eu li. E por mais que, por exemplo, sei lá, tô lançando o Ayrton, tá em pré-venda, inclusive. E aí todo mundo me pergunta qual que vai ser. Que eu tô aqui em polvorosa. Caramba, eu esqueci do bruxo do Machado de Assis. Porque tá na minha lista, eu só não consegui achar o livro, mas tá na minha lista. Memórias Não, póstumas. o livro não. Gente, da minha parte, não vão ver capas de livro aqui, porque a pessoa não conseguiu pegar. Sou geminiana, sou confusa, não achei livro, então vai ficar sem mesmo. Porque eu tenho meu caderninho, que eu anotei. É o meu máximo, desculpa. Tento melhorar. Mas se alguém quiser me mandar livros também pra gente falar no podcast, a gente aceita patrocínio. Voltando. O Machado de Assis é essa ironia que... E eu tenho dificuldade de falar, Bianca, que livro te inspirou em escrever Ayrton? Eu acho que o primeiro romance foi uma mistura de várias referências que eu já tinha e que virou um romance. O segundo livro que eu estou escrevendo ainda, que vai sair um dia, eu já sei um livro em específico que desencadeou a escrita dele. Mas o primeiro eu não tenho, é meio que uma mistura de tudo que eu li na minha vida e pronto, vai ser esse aqui. E o Machado de Assis está no meio disso também, de certa forma. A segunda autora, aí eu que é uma brasileira, coloquei mais mulheres, tá? Palmas pra mim. É a Fernanda Young, que foi o que desencadeou a escrita do segundo livro. E o livro Tudo que Você Não Soube, eu já li vários livros dela. Ela também tem uma ironia, ela tem um humor ácido, ela tem uma... ela te dá uma paulada na cabeça e você segue lendo e pensando sobre a paulada da cabeça o resto da vida, que eu acho maravilhoso. E o jeito dela fazer isso é muito bom. E é uma autora contemporânea que, ao contrário do Machado, que é uma pessoa que já morreu e é mais antiga, então a gente às vezes não se conecta tanto com a vivência dele. Com a Fernanda Young, é como se eu estivesse dentro da cabeça dela. E é bizarro isso. Acho que é coisa de geminiana. Enfim. E aí, a Fernanda Young também é uma referência grande em todos os livros que eu escrevi. No segundo livro, em específico, ela desencadeou porque o Tudo que Você Não Soube é um livro que uma filha faz uma carta pro pai dela, e aí vocês vão entender as semelhanças, quando ele tá no leito de morte. E é um diário, é uma ficção, só que, cara, na minha cabeça, a Fernanda Young realmente estava conversando com o pai dela, e ela realmente deu uma martelada na cabeça da mãe dela para explicar isso pro pai dela. E teve uma série de acontecimentos que acontecem ao longo do livro. E aí, eu li uns 18, 19 anos por aí, e eu comecei a escrever um diário pro meu pai, que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, a partir desse livro. E esse diário agora é um livro que é uma autoficção e que está em andamento ainda. Iremos lançar em algum momento, eu e minhas personalidades, e que desencadeou isso. Então, se eu tiver que citar uma referência para o segundo livro, foi esse, sem dúvida nenhuma. Apesar de ter lido antes de começar a escrever até Ayrton. Aí, a terceira é uma mulher também, Margaret Atwood. Também não tenho nenhum trabalho específico que eu vou falar, ela me influenciou nesse trabalho, mas a narrativa dela, em O Conto da Aia, me deu uma aula de narrativa antes de eu pensar em estudar escrita criativa, porque é uma narrativa tão pra dentro, tão... tem um nome, eu não sei o nome. Ai, socorro. Intimista? Não é intimista também, mas introvertida. Confessional. Introspectiva? Não, ela é introspectiva. Ela é uma primeira pessoa, só que a primeira pessoa só sabe aquilo mesmo que ela vê. Então ela é muito intimista mesmo. E aí é a ponto de se sentir sufocada junto com a Alfred, que é a protagonista. E foi uma coisa que eu achei maravilhosa lendo.
Muita gente não termina o livro por conta disso, e foi o aspecto que mais me encantou na narrativa dela. 1, 2, 3, 4. Quarta pessoa, também é uma mulher. E aí eu vou pro lado da adolescência, né? Que eu comecei a ler com 12, 13 anos, que é a Nora Roberts, tem 800 mil livros publicados. E que é o romance, eu comecei a ler os romances Água com Açúcar dela. E esse dinamismo que ela tem, porque ela tem do início ao fim, como geralmente bons romancistas fazem isso, né? Quando é romance romântico. Só que a Nora Roberts, ela virou um hiperfoco meu durante muito tempo. Inclusive, até hoje eu leio o livro dela. E acho que essa parte de fazer a pessoa se conectar com o personagem, ficar presa na narrativa, é uma influência que ela tem para mim em todos os textos que eu escrevo, que eu tento manter. Não sei se eu consigo, mas eu tento. Tem que só mais 3, gente. Olha, tô indo rápido até. Nossa, gente. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto é o Alexandre Dumas, do Conde de Monte Cristo, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu tenho 3 edições dele, eu acho. Eu já li 50 mil vezes e quero reler mais vezes também. Eu sou apaixonada e eu descobri por que eu sou apaixonada por ele. Por conta de diálogos. Ele era dramaturgo. E a dramaturgia, ela dá uma dinâmica também para a narrativa dele que é muito boa. Então, o Conde de Monte Cristo, eu li ele a primeira vez com 13 anos, ele tem 1000 páginas o livro. E eu não li a versão adaptada, eu li a versão integral mesmo. Na época em doc. Que é bizarro pensar hoje em dia ler em doc, mas eu li em doc e eu fiquei apaixonada, e ao longo do tempo, estudando a narrativa, entendendo por que eu gostava tanto, eu entendi que é esse aspecto dinâmico que o diálogo traz. De se sentir, sei lá, ler 100 páginas sem sentir que tá lendo 100 páginas. É uma coisa que eu gosto muito. E aí, mais recentemente, apesar, eu fui excluída do rolê de poesia aqui, mas eu queria dizer que eu tô escrevendo um livro de poemas. E esse livro nasceu do nada mesmo. Não foi do nada, eu vou explicar. Na minha cara. Que chique, não sabia. Pois não agora eu sabíamos, sou né, poeta, Carol? você me Eu respeita. sabia também. Eu falei com vocês, gente. Ninguém me escuta, tá vendo? Não, você falou que estava fazendo poema para um evento que você ia. Não falou livro de poemas, não. Mas eu não contei Exato, que depois? talvez você usasse o poema para um livro de poemas, tá? Isso, É? foi. E para Então tá, aquele bota livro todo que a mundo a gente. A fofoca ao mesmo coletânea tempo. que a gente vai participar. A coletânea que a gente vai participar. Eu tava entendendo isso. Sim. Eu também. Não é. Esse aí nem eu tenho que escrever para essa coletânea, inclusive. Mas o que Bom. aconteceu? Eu fui no Assanharal, que é um sarau que tem aqui em BH de poesia erótica. Patrícia e Jerusa, pessoas maravilhosas, chamaram um clube de escritores para participar. Participei. E aí, como sempre, eu deixo tudo para a última hora, e eu coloco a culpa no TDAH, às vezes, e esse negócio de funcionar de última hora é uma bosta. Porque dá certo, aí eu deixo sempre para a última hora. Escrevi uma poesia no mesmo dia. Eu que não escrevo poesia. Lembra disso? Esse detalhe é importante. É porque, por mais que eu escreva poesia, mas a prosa é muito mais fácil para mim. Ela sai mais fácil, eu consigo soltar mais fácil. E aí eu entendi que algum mecanismo na minha cabeça, e como a prosa a gente consegue ter uma análise técnica dela, eu fico ligada nesse técnico, e a poesia, como não tem, é quase, sei lá, despeja um negócio aqui, pronto, depois você vai pensar sobre ele, e ritmo, e sonoridade, o que quer que seja, eu tenho mais dificuldade de avaliar a minha poesia. Mas é isso que escrevi a poesia. E aí, nesse sarau de poesia erótica, eu li minha poesia. Iris Ladislau, que é uma outra referência, que é a próxima que eu vou citar, ela virou pra mim: Bianca, você tem que publicar, porque tá muito bom. E não sei o que lá. E a Iris é uma pessoa que eu peguei, tudo que ela escreve, eu leio. E além de ser minha amiga, ela é muito boa com poesia. Ela tem 2 livros pelos Auroras. Um deles chama Calamidade e o Anseio. O primeiro eu não vou lembrar o nome, desculpa, Iris. E tem uma prosa também que se chama Sonho Violeta. E foi, sei lá, quando ela falou isso, eu falei, cara, eu acho que eu tenho ideias aqui para escrever um livro que tem a ver com essas poesias, de juntar tudo. E desde o dia do sarau, à noite, eu tô escrevendo um livro de poesias. Inclusive, eu acho que eu termino ele amanhã. Porque eu pensei, vou fazer 70 poesias, ou 70 páginas, e aí depois eu mando para as pessoas lerem. É isso que vai acontecer, porque eu não sou capaz de avaliar ainda. Eu vou descobrir depois se tá bom ou não, mas eu vou mandar para alguém ler. E aí é isso que tem o livro de poesias quase pronto. Tô chocada com essa informação. Bomba! O corte tem que vir aqui, ó. O corte vai ter que vir. Tipo assim, aí eu o ano inteiro escrevendo bem humilde um poema a cada um mês, um poema, 2 poemas, 3 poemas. Aí chega a Bianca. Não, porque eu já tenho 70 poemas. Eu tenho um livro pronto. Sabe, 2 dias atrás, quando eu falei que eu tinha escrito um poema, fiz um livro, gente. Parabéns, olha, tá aqui, vou entregar. Isso, eu tô na mesma humildade da Daviana. Eu tô trabalhando no meu 3º livro já tem um ano já. Tipo assim, não.
Já fiz um livro. Não, mas o meu segundo livro de prosa tem 2 anos que eu tenho que estar na gaveta, gente. Estou escrevendo a Velocidade da Tartaruga, é isso. Mas é porque a Chocada, tô poesia, eu sinto que se chocada, eu não gente. soltar, ela não sai. É. Porque se eu ficar pensando demais e demorando demais para elaborar, ela não vai sair nunca. Eu falei, cara, esse livro vai ter que sair porque eu cismei de fazer e pronto. E se demorar demais também não vai. Então foi. Aí vocês vão receber o livro para ler se vocês quiserem. Quero. E aí, Tá Iris bom, Ladislau quero. foi uma das referências. E é uma das minhas referências atuais na poesia, no poema principalmente. Enfim, é uma autora fantástica e aí eu fico mais feliz ainda que eu sou amiga dela. Aí eu fico toda, porque assim, eu sou amiga da pessoa que eu admiro muito, eu acho maravilhoso. E aí, o segundo é o Guy Melbilac, que também é um poeta, também é contemporâneo, e aí ele vai pro lado da poesia erótica. E eu acho ele genial. Eu adoro tudo que ele escreve de poesia. É Guy Melbilac mesmo, eu vou caçar o nome do livro dele aqui também, porque eu não lembro. Saliva, alguma coisa. Saliva, suor, sei lá, vou caçar. E falo pra vocês. Mas eu comecei a acompanhá-lo há muito tempo no Medium, quando eu ainda usava o Medium. E eu, sei lá, sabe aqueles autores que você lê do nada, assim, parece uma poesia, você gosta, começa a seguir, acompanhar tudo. E eu fiquei muito tempo acompanhando o que ele escrevia. E aí me dava uma certa síndrome da impostura também, que eu pensava, cara, ele é muito bom, eu nunca vou escrever assim. Por conta, mas também das poesias, mas em crônica também ele é muito bom. E aí eu voltei a acompanhar agora, porque quando eu tava escrevendo essa poesia pro Assanharal, eu pensei, cara, eu tenho que ser erótico, só que eu não sei escrever erótico, eu fiquei meio perdida. Eu falei, cara, eu vou reler alguma coisa do Gimel, porque eu gostava muito, que tinha, era erótico também. Falei, cara, e eu tô percebendo que são estilos diferentes, o que eu consegui encontrar uma voz, de certa forma, na minha poesia, mas isso sem pensar demais, que eu também não fico lendo e relendo, mas eu só escrevo e vou. Só que ele é como se ele puxasse um fio narrativo na minha cabeça que conseguisse sair, ele desencadeia a minha escrita de poesia, e é bizarro isso. Porque eu nunca precisei disso pra prosa. Pra prosa, sei lá, pega uma palavra e escreve alguma coisa aqui, vai sair alguma coisa. Pra poesia, não. Eu sinto que eu preciso de algum impulso pra me puxar. E, por enquanto, essa é a maior diferença que eu tô sentindo na escrita dos dois. Além da avaliação, que eu vou deixar pra depois mesmo, porque senão não vai sair do lugar. E é isso. O que você tem: Machado de Assis, Fernanda Young, Margaret Atwood, Nora Roberts, Alexandre Dumas, Iris Ladislau, é quase um trava-língua, e o Guy Melbilac. Minhas referências, algumas de sempre e outras mais atuais. Falei pouco, gente? Tô bonitinha, né? Não, eu ainda estou chocada com essa informação do livro de poemas. Eu acho que a gente tem que fazer agora, nós três. Falar com vocês, gente. Nós três que escrevemos poemas, Carol, a gente tem que fazer um episódio só sobre poesia. Não, calma aí, Eu eu acho não que a sei gente falar precisa de um sobre poesia episódio de também. poesia. Só sobre Não, mas poesia. acho que Me pode dá um falar. tempinho aí. Só Me sobre dá um tempinho poesia. aí pra eu ficar. Não, depois dessa bomba você já tá escalada. Ó, por quê? Sabe por quê? Não, Porque eu a não sei Bianca nem se foi tá falando. bom. Aí você vai falar, vocês vão ler e vai falar, metade tá ruim, reescreve, faz outra coisa. Não dá um livro, dá uma plaquete no máximo. Não, a Bianca foi falando e eu fui lembrando de várias referências também de poetas contemporâneas, inclusive de literatura erótica também, que depois eu vou te passar. Não, na verdade, já falo de um aqui agora que eu lembrei, que é a Nádia Camussa. Você conhece, Bianca? Não sei se Não a Carol conhece, ela é do anotar. Ceará. E eu acho que é uma autora contemporânea assim, muito interessante. Agora eu tô olhando ali, porque eu não anotei, aí eu fico catando para ver se eu acho o livro dela na estante para dizer, porque eu esqueci o nome. Mas enfim, Nádia Camussa é a autora. Ela tem um livro de literatura contemporânea, de literatura erótica, e é muito interessante o erótico na perspectiva feminina, né, gente? Assim, é incrível. E tem outra também que. Esqueci. Mas vai, Carol, eu não... Passa pra Carol. Não, a Rupi Kaur também tem uma coisa, num pezinho erótico também, muito bom também. Eu adorei o livro dela. Inclusive, o Outro Jeito de Usar a Boca, e eu li também Isso, o Outro Jeito de Usar a Boca. Milk and Honey, alguma coisa assim, eu não sei qual é o nome dele em Milk português. and Honey. Milk and Acho que Honey. é mel e leite, né? Acho que é uma coisa. Eu não sei se ele mas eu li traduziu também, eu achei literal muito bom. também. Eu gostei também, gosto bastante dela. Por isso que eu achei interessante, eu acho que a gente traz muita referência parecida, né? A gente tem coisas muito, assim, similares que a gente acaba trazendo, né? Às vezes, eu acho que tem esse ponto mesmo que a Bianca colocou de ter coisas que a gente leu em momentos diferentes e eles influenciam a gente de uma forma diferente, mas de ficar talvez mais guardado aqueles do passado, né? Então, para mim, já começando os meus aqui, né? Então, me introduzindo no assunto, né? Mas, enfim, eu acho que o Augusto
Augusto dos Anjos, né, também é um pra mim que eu sempre cito, porque... Porque eu fui buscar o livro do Guy Bilac, né, que me inspirou pro livro que não tem título ainda. Ele chama Pele, Suor e Saliva, tá no Kindle Unlimited. Só isso. Muito bom. Depois coloca por escrito, a gente pode pôr por escrito também, deixar lá na descrição para quem quiser procurar as dicas de livro, é bem legal também, né? Porque eu acho que vale depois a gente fazer essa troca. Eu anoto também, e tô com um monte na estante também, criando vergonha para ler. E miau pro Legolas. Então, voltando. Bom, Augusto dos Anjos, né? Eu trouxe o livrinho, alguns eu não tenho livro, mas enfim, eu entrei no meio das duas aqui, então tem livro e não tem livro. Do Augusto dos Anjos, eu acho que para mim ele tem uma influência muito grande na minha poesia, né? E eu acho que trazer essa questão de poder falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, ainda que não seja aquela coisa mais linda, mais maravilhosa, né? Porque é o que a gente acaba aprendendo que é a poesia, né? É amor e tudo, depois você começa a ver que a poesia ela pode tratar de qualquer coisa, e os versos brutos, né? Aqueles que fazem você parar para pensar, sentir de fato. Às vezes não é nem uma conexão racional, é uma conexão muito mais emocional do que o timbre daquelas palavras, a cadência que ela te dá e aquilo que ela acaba te despertando, e que é um pouco diferente para cada um, né? Então, Augusto dos Anjos, eu tenho um antes e um depois dele na minha vida, por isso que eu sempre acabo citando. Ele é um autor brasileiro maravilhoso, e eu fiquei muito feliz de ver que todo mundo trouxe um pouco de autores brasileiros aqui, porque eu acho que é aquela questão da identificação que a gente comentou até em algum outro dos podcasts, que a gente fala um pouco sobre isso, né? Do quanto às vezes a gente tem que se identificar também com os autores e com a realidade do que eles conversam com a gente, e é muito bacana ver que a gente tem isso, apesar de termos ainda muitos nomes masculinos, né? Mas obrigada, Bianca, por trazer mais alguns também femininos, e Daviana também que procurou, né? Eu não trouxe nenhum, praticamente, gente, vergonha, shame, mas acho que a gente tem que trabalhar mesmo para ir aumentando esse repertório, né? Mas a Rupi Kaur também foi uma que me influenciou bastante dos modernos, eu acho muito bacana a escrita dela, e os temas também que ela traz, né? De ser um pouco mais pesado, mas ao mesmo tempo tem essa... Eu não sei, eu acho que ela trata de alguns outros assuntos. Ela também tem essa questão da sensualidade um pouco, apesar de eu não gostar muito da poesia erótica, porque eu não consigo me identificar tanto, não tem tanto a ver com a minha escrita. Eu tô mais dor e sofrimento, introspecção. Eu acabo gostando também de ver alguma coisa diferente, assim, desse nome feminino, né? Mas aí na mesma linha eu tenho que trazer o meu segundo grande querido inspirador, que eu tenho 40 tipos de livros diferentes dele, das mesmas coisas, né, basicamente, que é o Edgar Allan Poe. Ele me influenciou muito, assim, também nessa parte da poesia, de como ele coloca as coisas, de ter uma escrita mais densa, e é muito legal porque ele foi traduzido pelo Machado de Assis, né, então ele trouxe duas coisas que eu amo muito juntas, então é uma outra tradução, não é uma tradução qualquer, é alguém que pega o ritmo, que entende, que transpõe para a brasilidade, pro português, né? Eu até fiz um vídeo falando disso depois, quanto isso faz diferença para a gente também se identificar com o texto. E aí uma coisa que eu gosto muito, né, do Edgar Allan Poe também é não só a poesia, mas como ele faz também os outros tipos de escrita dele, né? Então você pegar, por exemplo, o Gato Preto, para mim é muito legal, porque ele tem uma quê de mistério, como ele vai conduzindo a história, como você fica envolta naquilo, né? E isso me atrai bastante. Então, um livro que, por exemplo, eu gostava muito quando eu era nova era do Conan Doyle. Eu adorava todos os livros de Sherlock Holmes, né? Então, eu acho que aquilo que eu ficava presa na escrita. E aí, né, como o Bianca jogou essa bomba e saiu correndo, né? Tipo, agora eu tenho um livro de poesia. Eu tô trabalhando também em outros estilos, né? Até hoje tenho só livros publicados de poesia, mas tô com dois projetos, um de romance e um de contos também para trabalhar. Então, tô fazendo eles, vão demorar 40 anos? Vão, mas estão em progresso. Então, A gente não acho que escreve isso é rápido bacana. como a Bianca, né, Carol? A gente não escreve rápido como a Bianca. Gente, é tudo planejamento Não e escrevo desespero. rápido. Você fala, uma semana vai terminar e tem que terminar de qualquer jeito. Se estiver ruim, foda-se, depois arruma. O difícil é a primeira Eu versão. não sei. A primeira versão é a mais difícil mesmo, mas também se a gente entra no perfeccionismo, eu acho que eu demoro até pra soltar a primeira versão, porque eu fico, Não, mas isso nossa, eu não aí, quero fazer porque não tá fiote, bom. de É. revisão é 50 mil vezes que lê. É verdade.
Tem um livro do Stephen King que ele fala sobre isso, é muito interessante, eu tô tentando até aplicar isso na minha vida, e aí tem uma conversa Sobre entre escrita. ele e o George Martin, que o George Martin fala, nossa, mas como você é tão rápida? Eu e a Aninha estamos mais pra George Martin do que pro Stephen King, que ele solta 3 livros por ano. Não, mas. E aí ele Não, fala, né, peraí. que Não. ele sai George Martin tem escrevendo, né? 20 anos que não escreve a desgrama do final da série. Vocês não fazem comigo, não. Eu tô entrando nesse caminho aí para o meu terceiro livro. Ele tá já há 2 anos aí no forninho. Mas eu acho que uma hora sai também. Eu acho que tem muito da questão do tempo e do momento de vida também, que às vezes a gente tá que a gente não consegue ter tanto tempo para se dedicar quanto a gente queria e também fazer de qualquer jeito a gente também não quer, mas enfim, temos que trabalhar sobre isso. Mas aí, continuando aqui as referências, né? A pessoa que ia mediar perdendo foco é complicado. E Eu então, sei como é. continuando. Eu sei como é, Bianca, eu sei como é. Eu sei como é, já fiz isso, né? Então, eu não tenho todos os livros, aí eu resolvi pegar uma fotinho na internet. Esse livro aqui, eu até, inclusive, achei da mesma coleção que eu li. E é muito legal, porque era uma coleção da Abril. Meus avós, eles gostavam muito de livros, né? E eles tinham uma estante gigante na casa deles, que para mim era um luxo, uma coisa que eu até hoje miro na minha vida adulta, que é ter uma estante gigante de livros em casa. E eles tinham essa coleção da Abril de vários livros famosos. E aí um livro que muita gente não conhece, mas eu li na minha adolescência, mas me marcou muito, que é um livro do Aldous Huxley, que chama Contraponto. Ele é muito famoso pro livro, né, de ficção científica, mas o Contraponto é interessante porque ele traz uma história que, teoricamente, ela não vai de lugar nenhum para lugar nenhum. Assim, é uma história que ele vai tratando só como é que é a vida da aristocracia decadente. E os diálogos, ele consegue te segurar com uma história que não é tipo, ai, nossa, os robôs estão dominando o mundo, mas ele te coloca ali para pensar como que é a vida na sociedade, como é a interação entre aquelas pessoas. E isso é uma coisa que eu gosto bastante, assim, também, que tem me inspirado para outras escritas minhas. Aí, fora ele, acho que o Oscar Wilde também, para mim, ele é maravilhoso. Eu acho que a forma dele. Os temas que ele aborda também, né? Se pensar, por exemplo, no Retrato de Dorian Gray, que é um dos mais famosinhos dele, assim, Maravilhoso. É. porque ele traz numa história uma reflexão sobre a humanidade, né? Se você parar para pensar. Eu gosto muito dessa pegada, eu acho que aparece nas coisas que eu faço também, que é uma reflexão sobre o É. que nos torna humano de alguma forma, né? E uma conexão entre as coisas. Então, o retrato, ele é muito tipo, tá, beleza, e se eu pudesse fazer o que eu quisesse de qualquer forma, o que aconteceria? Né? E ele entra nessa reflexão. E aí entra o meu outro aqui também, que eu já falei dele, Tá. né? Que é o Kafka em relação ao Metamorfose, por exemplo, né? Que ele traz uma reflexão bem profunda, bem diferente, né? Não vou me estender nele. E, por último, eu acho que eu falaria também um pouco mais do Machado de Assis, assim. Eu acho que ele era um livro que a minha bisavó, ela era muito fã de Machado de Assis e eu herdei dela a coleção. Eu tenho até em algum lugar aqui, mas ele fica bem guardadinho porque as capinhas já estão caindo já, ele é bem antigo. E ela era muito fã dele, assim, e aí eu peguei para ler nova ainda, até porque eu sempre gostei de ler e tinha muito essa cultura, né, em casa dos livros, e eu acabava indo lá sendo ratinho de biblioteca e ninguém também me vedava muito o que era que eu ia pegar lá e eu ia pegando e ia lendo, porque não tinha nada muito, né? E aí eu descobri o Machado de Assis, né? E ele me colocou também nesse ponto da ironia, né? Ele também tem essa reflexão sobre a vida, do que é ser humano, mas ele com um tom de ironia e com muito daquilo que é brasileiro também, que faz a gente se identificar de alguma forma, né? Ele tá dentro da nossa realidade, muito mais às vezes do que um autor estrangeiro. Então ele também foi uma grande influência, assim. E aí, a menção honrosa, já que eu tô aqui fazendo a mediação, eu tô sendo breve, tô tentando, hein, gente? Mas uma mençãozinha honrosa que eu queria até comentar que a Daviana comentou de algumas coisas mais recentes, a Bianca também do que está influenciando o livro. E eu acho que eu resgatei esses dias uma coisa também que eu gostava muito no passado, e aí saiu a série a respeito dela, e eu estou com o modo hiperfoco ativado, completamente ativado. Se eu não penso em mais nada, não durmo, não como, eu só falo disso, eu só penso nisso, que é a Anne Rice e os livros dela, que agora viraram série, estamos na terceira temporada do Vampiro Lestat. Aí eu até trouxe aqui meu livrinho bonitinho, minha coletânea, da Crônicas Vampirescas, tem 3. E, nossa, pra mim, assim,
Eu amo ela, eu acho a criação de personagem dela sensacional, a forma como os personagens acabam ganhando uma vida mesmo deles, assim, eles são super, eles têm a personalidade, eles pensam diferente, é, toda a construção que ela traz das histórias, de um interligando com as histórias do outro, eu sou apaixonada nos livros dela, e eu achei que estão fazendo um trabalho bem legal também na adaptação para série, é um puta de um fanservice, né, para quem gosta do negócio ir lá e ver, então assim, eu li o Vampiro Lestat nova, e aí eu pensava, nossa, ele é rockstar, eu sempre gostei de rock, que muito louco, tal, que bacana, como é que será que seriam essas histórias? E aí agora tem um show dele, sabe? Então eu fico tipo, meu Deus, sabe? Não tem como um fã não ficar muito feliz com isso. E eu tento trazer muito do que eu aprendi com ela, assim, na construção de personagens também. Né, na construção dos personagens que eu tenho trabalhado para que em pensar que eles são de fato pessoas, eles têm N aspectos que tornam ele aquela pessoa, inclusive os defeitos, que eu acho que ela trabalha muito bem, né? Nos defeitos que movem aqueles personagens. Mas assim, fechando aqui essas são acho que as inspirações que têm me marcado mais. A Daviana sumiu. Eu sumi, eu tô vendo isso. Eu acho que ela foi embora e deixou a Não, gente. gente, a câmera tá ligada. Deu Ah, algum problema na minha câmera. Tá aqui, tá aberta. Eu tô abrindo e não tá aparecendo. acho que foi tipo, ai, É a Carol câmera. deu de inspiração por hoje. Ela Volta mais começou a falar de tarde. vampiro e apagou, você viu, né? Ai, gente, Eu que vi. chato. É um assunto difícil. Vai ficar só minha voz no além aqui. Aí ficou uma da Rice e a outra seguidora de Crepúsculo aqui. Ela falou, não, eu não compactuo com isso. Nossa. Não, mas, ó, Eu não aceito que falem de vampiros nesse a notícia. podcast. A gente é mais É, culto. Ou use outro eu quero dispositivo. falar de José do Rego, eu vou falar de literatura brasileira. Foram-se os vampiros. É Nossa. isso, tipo assim, de Conceição Evaristo a Anne Rice, a gente é diversificada. Não que ela também é uma das influências. É muito difícil, né? A gente começa a falar de influência e começa a ter 40 pessoas. Ó, eu vou sugerir para a gente não perder o nosso podcast, a gente já tá chegando perto do final. Mas eu vou fazer uma sugestão. A nossa grande, maravilhosa e perfeita editora coloca uma Que pessoinha bosta. no espaço da Daviana para terminar esse podcast. Tipo, a gente desenha uma figurinha ali, ou coloca uma fotinha Ó, de eu Não, Daviana. garanto isso nos cortes do episódio anterior. não. Ou será que a gente não consegue reiniciar e a nossa ministra da edição junta depois? Porque eu acho que talvez foi algum bug aqui e eu voltando, talvez saindo e voltando de novo. Será que eu posso fazer isso? Faça isso, a Não gente faz sei, uma mas, mini pausa. gente. Não, não, então. É porque Mas tá na vai hora dar de encerrar, né, pra Bianca? editar, gente. Vai dar muito trabalho. Então Não, vamos. é porque a gente já está quase encerrando, tá? O que eu ia trazer mais aqui é aquele tema que a gente já conversado, né? Porque a gente conversou muito sobre as influências do passado, trouxemos algumas influências também ali do nosso presente agora, né? Algumas influências recentes. E aí eu só queria trazer como fechamento, aí a gente pode fazer assim, 1 minutinho, 2 minutinhos tops cada um, trazer alguma outra influência. Então, assim, eu estava até comentando com vocês antes da gravação, né? Que eu fiz um vídeo falando sobre uma influência que não necessariamente é literária, né? E eu trouxe um dos jogos que eu gostei muito de jogar, e que é o Alan Wake, que ele traz a história de um escritor que começa a escrever, e aí aquilo que ele está escrevendo começa a se materializar, né? E ele é meio horror, e aí depois acaba, ele corta como se fosse uma série com capítulos, é muito legal, assim. Aí você quer descobrir o que é que vai acontecer. E eu acho que às vezes nem sempre a nossa influência é literária, lógico que sim, é a mais forte, é aquilo que a gente traz mesmo dentro. Então, assim, a gente vai ter bastante referência, que nem a gente comentou, né? Clássica, de autores muito consagrados, como às vezes alguns que são mais modernos, ou que são até um pouco fora, porque é isso que compõe a gente, né? E que às vezes existem outras influências também que podem ser importantes e que podem fazer uma grande diferença também na nossa vida, né? E aí eu só queria que vocês citassem uma ou duas coisas, assim, bem rápido para a gente fechar, e aí a gente já termina esse caso, assim. Então, eu vou começar aqui falando, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante é um diazinho nublado, que nem tá aqui hoje, meio friozinho, para sentar, ligar uma luzinha amarela do lado,
pegar uma coisinha quente, meu copo de café quentinho, assim, eu acho isso bem cozy para escrever alguma coisa, mas aí também, né, poesias intimistas e tal. E aí outras coisas que me influenciam muito às vezes são jogos, são séries, são filmes, né, que eu vou pegando as coisas das narrativas das histórias e aquilo vai me marcando também para trabalhar. Então, se vocês puderem falar um minutinho aí, de algo também, aí a gente fecha. Quer Eu posso, começar, Daviana? eu posso falar do além, né? Daqui de onde eu estou, do além, sem vocês verem o meu rosto, mas eu estou ativa, participando. Depois da morte, a gente vai pro lugar que a Ana Viana foi parar agora. Eu já vim, Inspira ela. Então, e é eu tô achando que é uma questão que eu tava lendo do Milan Kundera, relendo algumas coisas para ver do estilo dele e tal, aí falando, nossa, quando eu leio o Milan Kundera dá vontade de ler Nietzsche, conhecer, sabe, filosofia, estudar filosofia e não sei o quê, e aí eu tava lendo umas paradas sobre o vazio, eu sou essa pessoa, gente, aí que a Carol tá mostrando. eu pus E, a- você aqui no cantinho. e aí eu tava lendo sobre o vazio o existencial, não sei o que, tal. Aí é isso, eu tô me sentindo num vazio agora aqui, porque é muito ruim vocês estarem aí, eu estar aqui. Mas enfim, sobre o que a Carol perguntou, eu acho que eu gosto, acho que me inspira muito quando eu tô. Carol, você tá tirando meu foco. Dá vontade de rir. O bom é que ela Mas, tá com tremedeira de pincha também. exatamente. Eu Não, tava mas uma tremendo coisa. pra fazer ela falando, ó. Isso, sou eu Fala. falando. Viagem de ônibus. Quando eu tô viajando de ônibus, do lado da janela, que é onde eu procuro sempre pegar ali a cadeira da janela, e aí eu vou observando a paisagem, e eu amo para processo criativo, assim, eu vou anotando coisas, eu já criei poemas no percurso, assim, eu acho que a coisa mesmo da sensação de o ônibus estar indo e a vida está passando, você está indo e muda de cidade, muda cenário e tal. Às vezes um cenário mais rural, às vezes um cenário mais urbano. Eu acho que é uma das coisas que me inspira bastante viajar. Tanto que, contando aqui já no spoiler, o meu livro de poemas ele está pensado para explorar as paisagens do estado aqui da Paraíba. E aí eu já fiz algumas viagens assim para como laboratório criativo mesmo. Então eu vou dizer só uma, porque eu passo para Carol, já me alonguei, vai, Bianca. Eu vou dizer só uma que eu passo pra Carol, vai, Bianca. Não, que eu tô em crise, eu tô num vazio existencial aqui, eu tô num vazio agora. Ai, socorro! Ai, eu vou adorar editar esses cortes. Bom, se citar música, eu acho que já é clichê, né? Eu acho que quem não se inspira em música tem algum problema mental. Sinto muito, gente, mas você tem probleminhas. E aí, eu fiquei pensando, né? A Carol falou de filme, de jogo e tal. Eu fiquei, cara, o que me inspira mais? E aí, eu conversando com minhas personalidades agora, vocês estão me ouvindo, gente? Que agora sumiu todo mundo. Sim. Então tá certo. Sumiu, Apareceu de não. novo. Menos a Daviana. Eu tô no além. E aí, Menos a Daviana que tá no Daviana tá no vazio além. existencial. Isso dá pra virar um conto, inclusive, se virem, vocês são escritoras. O vazio existencial da Não Daviana. falou de mistério? Pois é, aí, ó. Quer ser misteriosa, ela. O que mais me inspira, eu acho, hoje, é a vida real. Sei lá, coisa idiota. Momentos simples. Sei lá, geralmente, eu sempre escrevo uma crônica quando eu tô andando de Uber. Sempre sai alguma coisa, uma linha, um parágrafo que seja. Teve uma época que eu sempre escrevia crônicas no Uber e postava no Substack. E no ônibus também, quando eu tava no sonho de trabalhar todo dia, quando eu tava CLT, não sinto falta dessa vida. Eu também sempre escrevi uma crônica. E aí é sobre tudo. E tem crônica que eu andando pela rua, assim, e vejo alguma coisa, eu falo daquela coisa, vou para outra e vai pulando, como se fosse um filme vendo várias cenas diferentes e juntando. E aí nessa Copa também muita coisa de acontecimentos, de histórias, não só de vida, né, porque a gente sempre se conecta com histórias, mas de coisas pontuais, me lembram de... Eu guardo num bloco de notas para escrever depois sobre alguma coisa. A gente vai falar do jogo da Argentina ontem, que socorro, mas durante o jogo eu fiquei, cara, é muito foda a narrativa, a construção de narrativa que o Cabo Verde fez, né?
que sai ao azarão, que tem tudo para perder, e começa a ganhar, e empata com um monte de gente, e quase que ganha da Argentina, que é a favorita para ganhar esse desgrama dessa Copa, apesar da gente não gostar muito dessa parte. Então, essas coisas pequenas que a gente vê o tempo inteiro no cotidiano me inspiram muito. Sei lá, minha mãe mexendo na mesa, cortando o negócio com estilete, já me dá uma ideia, puxa o fio para uma crônica, para um conto, alguma coisa assim. Então, acho que eu sempre falo que a distopia agora tem que ser atualizada, né? Porque o que é distópico, a realidade está bem pior do que a distopia. E vem disso também, porque sempre que tem alguma coisa no mundo real acontecendo, eu tenho alguma ideia para transformar isso em uma ficção, ou então em uma crônica, em algum comentário. Então, mais do que a música até, mais do que obras de outras pessoas, mais do que histórias que já foram contadas de ficção, a realidade é o que mais me inspira para escrever e para criar coisas novas. Eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que a realidade me inspira bastante também, até porque ela consegue ser muito mais criativa, às vezes, do que a nossa própria criatividade, né? Em algumas coisas. Tem um filme até alemão de stop motion que ganhou um prêmio que chama Mari e Max. E é muito legal porque ele é uma história real, e assim, é totalmente improvável, e você fica, nossa, mas. E é tudo real, assim. Então, penso, nossa, eu acho que ninguém nunca conseguiria criar uma história tão criativa quanto uma história que é real, às vezes, né? Bom, enfim, a gente teve até alguns temas, já que a gente falou sobre isso, que é bem interessante. E eu fiquei pensando até também quando a Aninha falava daquele caso quando a gente tá, às vezes, sentada no carro, né? E aí passa, tipo, aquela gotinha de água, ou no ônibus, sabe? Passa a gotinha de água na janela, aí você fica acompanhando e pensando na vida inteira. Aí passa a vida Então é muito inteira, né? bacana. Junto, assim. Mas, Bem clipe de música de 2010, emo. mas mesmo do além, eu queria só falar do Machado de Assis, porque, para não ser injusta também, porque eu acho que, de fato, o Machado de Assis, assim, nós três, né? O Machado de Assis, ele é uma referência que eu vejo no estilo, acho que da Bianca, tipo assim, ela não precisava nem dizer, que eu vejo muito Machado de Assis na Bianca. Então, assim, nem precisa dizer. E essa coisa da ironia e essa coisa da crítica, da sátira, eu acho muito genial. E o Machado é um autor que a gente lê e dá vontade. Sabe aquele autor que você lê e dá vontade de depois fecha o livro e dá vontade de escrever? Eu preciso escrever, eu preciso escrever. O Machado me faz isso. E eu estou num processo, inclusive, de lendo e relendo, né? Algumas obras relendo, mas toda a. Ai, fugiu a palavra. Todas as obras do Machado. Que eu acho que é porque eu tô no além, eu tô um pouco confusa, gente, mas. Eu ia falar discografia, mas eu acho que não é discografia. Não é discografia, exatamente. Eu tô no além, aí eu não tô aterrada, não tô sentindo o que é que eu faço. Enfim. A discografia, só que do Machado de Assis, é isso aí. É o quê? A bibliografia. A discografia, só que é bibliografia. Bibliografia E eu tô na fase discos. romântica dele, eu tô lendo Helena, tô lendo bem devagarzinho, bem tranquila, assim, mas já cheguei porque eu li eu comecei pela realista, fiz o contrário, aí li a realista toda e agora tô na romântica e tô em Helena, assim. Helena, ainda não entrei tanto assim em Helena, mas A Mão e a Luva, a última que eu li também, eu adorei, assim. Enfim, então só para dar os grandes créditos ao nosso bruxo do Cosme Velho, e é isso. Amo Machado. Falando em Machado, e eu lembrei da Carol falando da bisavó dela com Machado, né? Eu lembrei de uma coisa aqui. Tem história, tem vestígios de que é real, mas também foi uma história que eu inventei na minha cabeça, que eu não sei qual o nível de realidade disso aí. Mas minha bisavó, ela teve 8 filhos, né? 4 faleceram, mas os 4 que ficaram vivos, eles têm nomes peculiares. A minha tia chama Norma Iracema. A minha avó chama Inayara Lúcia. O meu tio-avô, o mais velho que faleceu, ele chamava Ubirajara. E o meu tio-avô, outro, mais no meio do caminho lá, chamava Irajá. E aí, eu pensei, cara, José de Alencar. Porque Lucila, Iracema, Ubirajara. O Irajá deve ter algum também, deve ter. E aí, eu fui pesquisar isso lá. E eu descobri que a minha bisavó, ela gostava muito de José de Alencar. Então, aí, ela faleceu, não tem como, a não ser que vai falar na lei com a Biana, mas eu não tenho como comprovar essa minha teoria. Mas na minha cabeça, a minha bisavó escolheu os nomes dos filhos dela, e minha bisavó também, provavelmente, baseado nas obras do José de Alencar. Ironicamente, José de Alencar é meu trauma de literatura. Eu já tentei ler 50 mil vezes, já li vários livros dele, eu não consigo gostar.
Eu também Desculpa, não. bisavó, mas é isso. Desculpa, Eu Zé tenho Alencar. dificuldade com ele também. Ai, também, gente. Nossa, pouquinho gente, de eu dificuldade. juro pra vocês, eu li Iracema 3 vezes. E Nossa. foi primeiro tentando entender, porque a escola mandou. Na segunda eu falei, não é possível que é tão difícil. Aí alguém me explicava e ela lia. Eu tô assim, eu não gosto. Aí eu li o Birajara, eu também não gostei. Eu li o Iracema, calma aí. Ai, tem um outro, gente. Como é que é o nome a Vilvinha? Cortiço? Não, é o... Não, Cortiço não é Jane Clara, não. Não, Ai, Cortiço Jesus, é tem o nome dele. Gente do céu. Lucila eu li também. Luci- O Guarani, é esse. Foi o Guarani também. Senhora, Guarani. a senhora. Senhora também. O Guarani foi o que eu menos detestei. Mas mesmo assim, gente, não dá. Não consigo. Desculpa, José Alencar, onde você estiver. Bisavó também, Vanatinha, foi mal. Mas é isso. Tem a curiosidade, minha teoria de que minha bisavó escolheu os nomes dos filhos dela baseados no Não, José Alencar. teoria, minha filha, comprovadíssima, né? Com certeza. Porque o Birajara, tipo assim... Pois é, muito específico, né? Muito específico, né? E colocou mais quem mais que ela... Tu falou todo mundo aí. Lucila Tipo, também, Lúcia, né? Lucila. Iracema. É isso. E é isso. Carol, você tem que encerrar, você é mediadora. Você é mediadora, Carol. Estamos esperando você dar o... Nossa, gente, desculpa, é que eu quis deixar vocês conversarem. Eu tava aqui tentando Carol quis deixar ir embora concluir o antes que de tava terminar, eu escrito. vou embora. Não, é que agora eu tava parando pra pensar, eu falei, nossa, realmente, eu confundi super. Aí eu fui até pesquisar aqui, eu falei, nossa, gente, falando besteira, viajei no nome. Então, eu acho que, dada essa conversa e esse monte de referências, é isso que a gente tem pra hoje. Não sei como encerrar, mas acho que falando que é interessante que a gente tem muita gente que pode nos influenciar, eu acho que tanto positivamente quanto negativamente. Então, no final, a gente terminou aí com coisas que não gostamos, pode ser tema para um outro episódio. E ficamos por aqui. Por hoje é só, pessoal. É isso. Isso aí, Obrigada, pessoal. gente. Foi bom estar com Beijos. vocês. Comprem Ayrton na pré-venda, obrigada de nada. Ayrton está na pré-venda. Eu já comprei, viu? Já comprei. Estou na pré-venda, vou comprar o meu em seguida. Eu já E garanti os Bienal, meus. temos 3 autoras confirmadas aqui também, já deixando esse spoiler. Exatamente, Teremos gente. 3 Olha o Pois spoiler é, autoras, aí. um estaremos da Bienal de São lançamento. Paulo. E capítulo 3 na Bienal, com Lançamento certeza. de Da nossa lançamento de coletânea Ayrton, e de participação em Ayrton. coletânea. Isso. Fiquem ligados aí. Beijo! Beijo. Vocês não estão me vendo, mas eu tô mandando beijo. Tchau.